Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: Compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na terça-feira da Semana Santa. Na última ceia, Jesus está à mesa com os discípulos e ele anuncia que entre os discípulos tem um traidor e tem aquele que vai negá-lo 3 vezes. Jesus está falando de Judas e de Pedro. Santo Antônio de Pádua, ao falar sobre o banquete eucarístico, a última ceia, ele vai dizer que Cristo eucarístico não existe apenas para ser adorado, mas é também o nosso alimento e sustentáculo de todos os cristãos. Para Santo Antônio, esse alimento espiritual que é a Eucaristia começa a nutrir os discípulos a partir da última ceia, quando Jesus estava à mesa com os 12 discípulos, e em um dos sermões Santo Antônio vai dizer: a igreja pode ser chamada de Belém, porque Belém significa casa do pão. Ora, é na igreja que o Cristo nos restaura com o pão do seu corpo. Quando Jesus diz: o pão que eu darei é a minha vida para o mundo. Jesus promete dar este pão, a sua própria carne, que seria a vida para o mundo inteiro. Santo Antônio continua: é na igreja que Deus nos dará o pão da eterna bem-aventurança, quando seremos plenamente saciados, vendo a Deus face a face. O Pai do céu, doador de todos os bens, deu a nós, pobres, a própria Eucaristia.
não só do bom e do melhor, mas o pão excelente, que é a presença de Jesus. Então o Pai entrega o Filho como alimento para a humanidade. Santo Antônio diz ainda, no sermão da última ceia, ele vai elogiar a Eucaristia com dois grandes efeitos na nossa vida. O primeiro efeito para Santo Antônio é que a Eucaristia vai aumentar a nossa devoção a Deus e vai diminuir em nós as tentações. Então, na Eucaristia, nós devemos buscar essa força para vencer o mal. Ele vai dizer: ai de quem entrar no banquete sem a veste nupcial da caridade e da penitência. Ou seja, comungar é buscar viver o amor, a caridade, mas também fazer sacrifício, fazer penitência. E ele diz: porque não se podem unir as trevas e a luz, porque não podem conviver Judas traidor e Jesus Salvador. Então, na comunhão, nós devemos buscar a fidelidade a Deus e não a traição. Santo Antônio diz ainda: em todos os tempos a Igreja nos ensinou que a Eucaristia nos purifica dos pecados. Ela é medicina e terapia para a nossa fraqueza. Mas nós recebemos a Eucaristia e devemos ter um coração sem pecado, como o coração de Nossa Senhora, ao receber o Filho de Deus na Anunciação. Para Santo Antônio, nosso coração deve ser puro, como o coração da Virgem Maria. Ou como nós somos pecadores, Santo Antônio diz que o nosso coração pode ser como o de Pedro, de um pecador arrependido. Queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje nos ajude a estar à mesa com Jesus para buscar nele o nosso alimento e que possamos estar fiéis a Cristo. Santo Antônio reprova Judas porque ele vira as costas para Jesus. Assim ele se enfraquece. Nós devemos buscar estar sempre como João. João encosta no coração de Jesus porque quer viver segundo a Eucaristia, segundo o coração de Cristo. Possamos estar sempre próximos de Jesus para que Ele nos fortaleça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.